Bíblias para o livro de 1 Samuel. Hoje nós temos vários visitantes, conversei com vários já de vocês, alguns eu não conseguia conversar, mas vários já conversei. E a nossa igreja, ela tem por costume pregar sequencialmente os livros da Bíblia e capítulo por capítulo, versículo por versículo. Então nós começamos lá em 1 Samuel capítulo 1, estamos chegando hoje no capítulo 16. É um capítulo de uma mudança bastante grande que vai acontecer agora aqui na história do povo de Israel. E então, você que está conosco hoje, se você vier domingo que vem, provavelmente você vai escutar 1 Samuel 17. Então, sejam bem-vindos todos, que Deus abençoe também as suas vidas conosco nesta noite. 1 Samuel 16. Do pasto ao palácio, foi o título que eu dei para essa mensagem. E o livro de 1 Samuel, para quem não conhece ainda, ele conta a história do povo de Israel que buscou por um rei. Deus já tinha falado que isso aconteceria com eles, mas eles desejaram um rei para ser igual às outras nações. Deus era o rei deles, Deus governava o povo de Israel, mas eles chegaram um tempo da existência deles que eles quiseram um rei para serem iguais às outras nações. E eles receberam Saul, exatamente o que pediram, e talvez o rei que mereciam. Mas hoje, a partir do capítulo 16, a história dá uma guinada e nós sentimos o reflexo do que aconteceu aqui nos nossos dias ainda hoje. E a grande verdade dessa mensagem de hoje, que eu quero que você guarde no seu coração, que você leve para você meditar essa semana, e quando o seu líder de GP perguntar para você qual foi a grande verdade dessa semana, você vai poder responder de cor, porque você sabe, ou você bateu a foto no celular teu ali, né? O Senhor escolhe seus servos pelo caráter, não pela sua aparência. O Senhor escolhe seus servos pelo caráter, não pela aparência. Quem já foi enganado por aparência aqui? Quem já foi enganado? E acho que se nós falássemos algumas vezes, nós já pudemos ter caído nessa questão da aparência nos enganando. Mas vamos ler então aqui, capítulo 16, vamos começar lendo até o versículo 13. 1 Samuel 16, versículo 1 até o 13, a princípio. Diz a palavra do Senhor: O Senhor disse a Samuel, eu vou começar lendo a partir do versículo 35 do 15. Até o dia em que morreu, Samuel não voltou a ver Saul, embora sempre lamentasse o que aconteceu com ele. Agora 16:1. O Senhor disse a Samuel: Você já lamentou o suficiente por Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora encha uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: Leve um novilho com você e diga: Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: Não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: Não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida Jessé chamou Simeia, mas Samuel disse: Também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: O Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: São estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: Ainda tenho o mais novo, mas está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo,
de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levante-se e unja-o com óleo. Então enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou para casa. Até aqui por enquanto. Nós vimos então no capítulo 15, o finalzinho ali, que diz que até a morte de Samuel, ele não viu mais Saul, embora lamentasse por Saul não ser mais considerado pelo Senhor o rei de Israel. E de maneira abrupta aqui, o texto então, ele começa, o Senhor chamando a atenção de Samuel. Você já lamentou o suficiente, Samuel, você já está de luto o tempo suficiente por causa de Saul. Eu o rejeitei como rei de Israel. Vá lá para Belém agora, e você vai, dentre os filhos de Jessé, você vai ungir aquele que eu escolhi para ser o rei. Isso está no versículo 1 ali, o finalzinho diz isso, né? Enche uma vasilha, vá a Belém, procure um homem chamado Jessé, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Diferente de Saul, que o povo escolheu, o rei que o povo escolheu, aqui o Senhor fala que eu escolhi esse rei. O que chama a atenção de nós aqui é que Samuel, ele não estava triste, não estava lamentando por coisas banais ou motivos pessoais, tipo assim, poxa, meu time perdeu de novo, né? Palmeiras não tem mundial, não tem o estilo de vida que eu gostaria, ninguém se importa comigo. Samuel não estava lamentando coisas pessoais, coisas fúteis, vazias, motivos egoístas. Ele estava lamentando pelo pecado do povo, pelo pecado de Saul, por Saul ser tão obstinado, ter um coração tão endurecido, centrado nele mesmo e longe do Senhor. Ele estava triste por ter investido boa parte da sua vida para ensinar este homem que recebeu um reino e o perdeu por seu egoísmo, por seu pecado. Ele estava triste por causa disso, lamentando por causa disso. Este é o motivo correto de nós lamentarmos, por causa do pecado. E eu pergunto, o que te deixa angustiado? O que faz você lamentar? Será que é a indiferença da nossa geração para com as coisas de Deus? Para com a obra do Senhor, com a igreja do Senhor Jesus Cristo? Será que a igreja é só alguma coisa a mais que você tem na semana para fazer? Se der eu vou, se não der eu não vou. Eu tenho outras coisas, outras prioridades, tenho trabalho, tenho filhos, tenho família, tenho amigos, tenho futebol, tem tanta coisa, se na minha agenda fechar ali o horário, eu chego na igreja. Será que você lamenta pela falta de santidade na sua vida, pelo pecado que persiste ainda na sua vida? Será que você lamenta pela falta de fidelidade a Deus também na sua vida, em todas as áreas dela, em todas as áreas que você pode pensar? Será que você se lamenta por isso? Samuel estava lamentando pela situação de Saul e a situação do povo. E o ministério pastoral também tem isso. O ministério pastoral muitas vezes é doloroso e cheio de decepções. Conversava com o pastor Ari ontem, nós até separamos um minutinho assim entre as reuniões ali para orarmos especificamente pela igreja, pedindo a misericórdia do Senhor também para nós, para sabermos como lidar com algumas situações que nos deixam tristes, nos deixam preocupados com alguns irmãos. Mas chega o tempo do lamento. Vem agora a hora de levantar, vamos continuar, vamos seguir o propósito que Deus tem. E ele fala para Samuel, vá para Belém e você vai ungir o rei que eu escolhi. E a palavrinha escolhi aqui, nesse texto especificamente, ela literalmente seria traduzida ver, o rei que eu vi. Deus soberanamente vê o que o homem não consegue ver. No verso 7 fica bem claro isso. Essa diferença de o que Deus olha, o que Deus enxerga, o que Deus vê e o que nós vemos. Deus vê o verdadeiro rei que ele desejou, porque ele mesmo escolheu esse rei. Deus vê o rei que ele desejou, porque ele escolheu esse rei. Saul foi o rei escolhido pela nação. Provou não ser qualificado para o trono. Ele era o rei que o povo queria, mas não era o rei que Israel precisava. A reação de Samuel, ela soa um pouco estranha para nós, pois ele teme pela sua vida. O versículo 2 diz, como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul souber, ele me matará.
Talvez Samuel tenha pensado que Saul entenderia aquela situação como uma traição para ele, apesar de Deus ter sido bem claro com Saul que ele tinha rasgado dele o trono e dado a outro que tinha o coração segundo o Senhor. Mas Samuel aqui, temeroso por sua vida, ficou preocupado. E lembre que Samuel era um dos maiores homens, ou o maior homem da sua época, que homem temente ao Senhor, que confrontou o povo várias vezes com o pecado deles, confrontou o rei várias vezes com o pecado dele. E ele teme por sua vida. O maior homem, então, e mais poderoso homem de oração, de confiava no Senhor, ele, nesse momento, teve aquela fraqueza do pecado, de cair no pecado da falta de confiança no Senhor. O pecado que é tão comum a nós, ainda hoje. A falta de confiança no Senhor, de que Deus está cuidando das nossas vidas, está nos conduzindo. Mas Samuel tinha um diferencial que nós também podemos ter. Samuel, ele sempre ouvia e obedecia à voz do Senhor. Versículo 2-4 nos diz assim: Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: Leve um novilho com você e diga: Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Samuel se levantou e foi como o Senhor tinha dito. O nosso diferencial hoje é que nós temos a palavra de Deus a nós também. Nós temos a palavra de Deus que nos mostra como nós devemos viver, como nós devemos andar, o que nós devemos fazer. E se nós tememos muitas vezes o homem, tememos as situações, é porque nós não meditamos muito na palavra de Deus. Nós não estamos debruçados diante dela para aprender o que o Senhor quer nos ensinar. Ela nos traz luz no meio das trevas, ela nos traz consolo em meio ao sofrimento, coragem nos tempos tenebrosos. Se você fizer uso desses recursos, você será feliz na sua vida. Procure, então, conhecer o Senhor através da sua palavra e obedecê-lo. E lembre, se Samuel, um dos grandes homens de Deus, homem de oração, que confiava no Senhor, reagiu dessa forma, quanto mais nós não precisamos guardar o nosso coração, a nossa mente, de termos um espírito de incredulidade, um espírito medroso. Por isso, se você tem sido medroso em sua vida, talvez seja a hora de parar e ouvir a voz de Deus te chamando para confiar em suas promessas. E havia uma razão, além disso, de que Samuel ter ficado com medo. Tem um mapa aqui que a gente pode ver. Samuel morava naquela cidadezinha Ramá. Saul morava em Gibeá. E Deus pediu para Samuel ir até Belém, que estava no caminho dele. Saul estava no meio do caminho. Por isso ele temeu: se eu passar pela cidade, Saul me encontrar e perguntar o que eu vou fazer. Mas ele foi, ele obedeceu à voz do Senhor e ele desceu, foi até lá. E chegando na cidade, os homens da cidade ficaram com medo. É interessante, né, esse versículo 4 aqui, o finalzinho dele. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo tremendo de medo. Comentei já que Samuel ele confrontou várias vezes o povo por causa do pecado. Várias situações Samuel esteve ali. E o povo então conhecia quem era Samuel. O povo reconheceu que o Senhor falava através de Samuel, que ele era homem que ouvia o Senhor e transmitia a sua palavra ao povo. E eles temeram, talvez tivessem grande respeito, talvez o pessoal, os homens, as autoridades de Belém, tivessem um grande respeito por esse homem do Senhor que anunciava a palavra do Senhor para eles. Então Samuel fala que ele veio em paz, ele veio cumprir um chamado de Deus, ele veio realizar um sacrifício ali junto com a família de Jessé. E ele então chama, né, Jessé e os seus filhos para virem para o sacrifício, faz a purificação no versículo 5, purifica os filhos de Jessé, que estavam ali em casa, o próprio Jessé, para participarem daquele momento. E, ao ver Eliabe, o que ele faz? Versículo 6. Então, quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza, esse é o homem que o Senhor escolheu. Com certeza é esse que eu vou ter que ungir. E provavelmente já estava preparando-se ali para ungir Eliabe. O pensamento de Samuel ainda estava no mesmo pensamento na escolha de Saul. Vamos ver o capítulo 9, eu vou voltar aqui,
capítulo 9, versículo 2, diz o seguinte sobre Saul. 1 Samuel 9, versículo 2. Seu filho Saul era o jovem mais atraente de todo Israel. Era tão alto que os outros chegavam apenas a seus ombros. Capítulo 10, versículo 24. Samuel disse ao povo: Este é o homem que o Senhor escolheu para ser seu rei. Não há ninguém semelhante a ele em todo o Israel. Olha as referências aqui a Saul, como era. O mais bonito de todos, o mais alto de todos. Esse é o homem, não há ninguém parecido com ele. Esse é o rei de vocês. E lá no capítulo 10 vai ver que o povo fez a maior festa. E lembra que, naquela ocasião, Saul estava escondido. Estava com medo de assumir o trono. Era de se esperar, então, que nessa ocasião Samuel já estivesse percebendo que não era pela aparência. Não era a aparência que tornava alguém agradável ao Senhor. Mas será que nós não agimos assim? Será que nós já não repetimos essa história também, de olhar e achar que algumas coisas são mais importantes ou mais abençoadas do que outras? Kenneth Chaffin escreveu o seguinte: também ficamos impressionados demais pelas coisas que podem ser vistas com os olhos físicos. Consequentemente, vivemos num mundo em que a beleza física é mais importante que a profundidade espiritual, em que o sucesso nos negócios e na igreja tende a ser definido em termos materialistas e em que o carisma é valorizado acima do caráter. É ou não é nosso mundo hoje? Quantos não vivem atrás de beleza física, né? De um corpo bonito, belo, ou atrás de sucesso no trabalho, na vida, ou até na igreja? Quantos não acham que ser legal, ser gente, né, que sabe brincar e tudo mais, é muito mais importante do que ter um caráter aprovado e correto? Nesse momento, então, o Senhor repreende a Samuel pela sua abordagem mundana, avaliando os homens que estavam se apresentando diante dele ali. É como se Deus tivesse dito para Samuel assim: Samuel, esse é o seu problema. Você só olha para a aparência. Não é isso, não é aparência. É como se Deus olhasse do céu e falasse assim. Deus não olha do céu e fala desse jeito, né? Ele não fala assim: uau, aquele rapaz tem um corpo saradão, olha, esse cara é bom. Ou olha, aquela mulher se veste muito elegantemente. Não, ela é joia. O currículo daquele senhor ali, 10, cara, esse aí é um bom, é top. O padrão de Deus é bem diferente do que a maioria das pessoas valorizam nos homens. Eu penso que é muito comum também entre os crentes ter a mesma abordagem do mundo, mesmo nas questões da igreja. É por isso que muitas igrejas sofrem com má liderança. Crentes que levam em conta apenas o que a pessoa aparenta ser, ou na sua imagem pública de líder, na sua oratória cativante, na sua ocultação das reais intenções. Tudo o que os Saúls gostam, né? Aparência, imagem, oratória, ocultar as intenções. Além disso, muitos líderes também repetem essas mesmas mentiras do mundo, ensinando as pessoas que elas são especiais, são únicas, são um floco de neve que não tem igual, né? Não tem outro igual. Em certo sentido, isso é a verdade. Todos nós temos um DNA e uma impressão digital únicos. Mas em um sentido mais profundo, ninguém é tão especial. Todos nós somos pecadores. Isso é que a palavra de Deus revela. Isso é que nós devemos falar aos perdidos. Realmente, nós somos maravilhosamente feitos à imagem de Deus. Mas é um total desserviço às Escrituras quando nós ensinamos coisas que aumentam somente a autoestima da pessoa, para inflar o ego delas, para levar que elas acham que são alguma coisa, escondendo a real condição em que elas se encontram. Até mesmo Davi, este homem, segundo o coração de Deus, caiu em pecado. De certa forma, então, Deus saber que Deus tem um critério diferente do nosso, é uma boa notícia para nós, é uma ótima notícia para nós. Saber que Deus tem um critério diferente é uma ótima notícia. Talvez alguns aqui já tenham tentado buscar esse padrão do mundo e viver ao padrão do mundo,
seja no corpo físico, né, tentando fazer um corpo escultural, seja tentando conseguir bens materiais, tendo a família perfeita, sem nenhuma dificuldade, e chega no final e vê que é tudo ilusão, não consegue. É enfado, é cansaço. A notícia é que Deus não está preocupado com os nossos sucessos mundanos, então, para nós, é libertadora. Ele não está preocupado com o nosso sucesso, com a nossa aparência exterior. Ele está preocupado com o nosso coração. Por outro lado, nós temos um problema. Quem de nós tem o tipo de coração que Deus quer? A nossa aparência exterior pode ser de alto nível. Estamos ali todos bonitos. Mas, sendo honestos, a nossa condição cardíaca, ela pode ser complicada. Talvez nós passamos horas cuidando do corpo, que desde que nós nascemos ele está em decomposição. Né? Nós sabemos que ele está em decomposição, a tendência é essa. Nós vamos morrer por causa do pecado também. Nosso currículo, na eternidade, não vai ter valor nenhum. 10 diplomas, 50 mil cursos. Na eternidade, o que será isso? Mas muitos de nós se preocupam com isso e poucos se esquecem da qualidade do coração. Aonde está colocando o seu coração? Será que não estamos com isso mostrando que estamos mais preocupados com o que as pessoas veem de nós, ou com a aprovação dos outros com relação a nós, do que a aprovação de Deus? Meus irmãos, eu não estou dizendo que você não tem que ter uma boa aparência, ser elegante, se cuidar, tá? Não estou dizendo isso, não é errado. Não é pecado você fazer exercício, não é errado você se vestir bem, você ter um bom emprego. O problema é colocar o coração nessas coisas, colocar o coração, a tua vida ser isso. Isso vai ser um desgaste, isso vai ser estresse, isso vai ser cansaço. Então não viva para isso, faça essas coisas, são boas, Deus nos deu, mas não torne isso um ídolo na sua vida. Deus, ele tira os ídolos da nossa vida se nós somos filhos dele. E ele pode fazer isso porque ele é Deus. Nós temos a tendência de pensar o seguinte: quando está tudo exteriormente bem, né, uma igreja bonita, um prédio muito bem cuidado, a música é excelente, o sermão é competente, a congregação é numerosa, temos a tendência de achar que, então, Deus está abençoando. Mas talvez Deus esteja olhando para o coração de cada um de nós aqui, e Ele está vendo ali dentro orgulho, está vendo cobiça, está vendo imoralidade, insubmissão. É isso que Deus está vendo. Deus está vendo a igreja cheia aqui hoje, mas o coração de cada um, Ele sabe como está. O mesmo também acontece na nossa vida pessoal. Quantos de nós não vivemos aí buscando, né, ter aparência para mostrar para os outros e nos endividamos? Tentamos mostrar uma oratória admirável, bonita, mas o coração cheio de inveja, de orgulho, de amargura. Quantos casais não aparentam ter uma harmonia, mas em casa vivem se pegando, brigando um com o outro? Quantos homens, jovens ou velhos, aparentam uma vida correta, bonita, perfeita, mas o coração está cheio também de pecado? A verdade, meus irmãos, é que o Senhor vê o coração. E é com o coração que Ele se importa. Lembra da parábola do fariseu e do publicano? O fariseu chegou diante do Senhor e se colocou ali, né, colocando todas as suas características, todo o seu currículo, toda a sua competência, e desprezando inclusive aquele publicano que estava perto dele, mostrando a sua justiça para Deus. E o publicano não conseguia nem levantar os olhos, ele batia no peito e clamava pela misericórdia de Deus. E o texto diz que ele foi justificado e não o publicano. Ele foi justificado, ele não fez nada. O que ele fez foi reconhecer que ele era pecador, que ele não tinha condições de estar ali diante do Senhor. Ele só se colocou pedindo a misericórdia de Deus e ele foi justificado, ou seja, Deus declarou ele é justo. E aquele fariseu voltou para casa do mesmo jeito, tentando mostrar para as pessoas e para Deus a sua justiça, que é como trapo de imundícia. Essa é uma lição contraintuitiva para nós, seres humanos, e nós precisamos aprender ela com Samuel. Não olhe as aparências, olhe o caráter. Nos versos 8 a 10, nós lemos que os outros filhos de Jessé, então, foram apresentados para Samuel. Foram colocados ali todos diante de Samuel. E nós temos aqui uma versão do Antigo Testamento da Cinderela, da história da Cinderela. Se for pensar ali, Jessé trouxe todos os seus filhos mais velhos para diante de Samuel, para que um deles coubesse ali o sapatinho de cristal para sentar no trono de Israel. Mas
Não era isso. Nenhum deles. Não coube em nenhum deles. Samuel, então, faz uma pergunta que soa um pouco estranha. Versículo 11. Versículo 11, a parte A. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? É como se ele perguntasse assim: Jessé, você se esqueceu de algum filho? O Senhor me mandou vir aqui, na sua casa. Ele falou que eu ia ungir um dos seus filhos. Algo de errado não está certo. Tem alguma coisa esquisita aqui, Jessé. Jessé, meio relutante, no verso 11, a parte B, Jessé respondeu: ainda tenho o mais novo, mas está no campo. Bom, é verdade, mas ele é muito jovem. Ele é um pastor de ovelhas. Davi não é o tipo de homem para assumir o reino. Ele é pastor, ele é jovenzinho. Ele é o mais caçula, é o mais novo, é o caçula, é o bebê da casa. Só pode ser piada, né, que vai ser ele o ungido. Samuel, então, pede para chamar Davi. Versículo 11, a parte C. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo e de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levante-se e unja-o com óleo. Davi chega sem se lavar. Ele chegou ainda com o cheiro das ovelhas. Ele não passou pelo ritual de purificação. O narrador diz que ele era ruivo, de boa aparência e de olhos bonitos. É esse, unja ele. Diferente de Eliabe e dos demais irmãos, Davi era o garoto fofo da casa, e não um possível guerreiro, pela narrativa aqui do autor. Talvez a intenção do autor bíblico seja realmente essa, mostrar para nós que Davi era exteriormente inexpressivo diante de Saul, diante dos seus irmãos. Era alguém que não chamaria a atenção de ninguém, mas era esse que Deus escolheu. No lugar mais improvável e humilde, no pasto cuidando das ovelhas, Deus havia encontrado o rei que ele tinha escolhido. E era um rei ordinário, um rei comum, tá? A palavra ordinária que eu estou usando aqui é o rei comum, né? As coisas ordinárias e as coisas extraordinárias. Davi era um rei ordinário, um rei comum. Aí você vai falar assim, mas como assim rei comum? Né? Ele era o grande rei de Israel. Ele escreveu quantos salmos? Ele enfrentou o gigante Golias com uma pedrinha, uma funda. Como assim ordinário? Ele não é o padrão de medida dos futuros reis de Israel, vão ser comparados com Davi. Andou segundo Davi, andou segundo Jeroboão, andou segundo Davi. Davi é o padrão ali de quem fazia o que era certo. Isso tudo não mostra que ele era o auge, então, do extraordinário? Certamente, a vida de Davi não era comum, mas não por causa de alguma grandeza que houvesse nele. Tudo isso era resultado do Espírito de Deus, que a partir daquele momento veio poderosamente sobre Davi. O versículo 13 diz, parte B, a partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. E Samuel voltou para sua casa. Davi tinha acesso ao poder de um Deus extraordinário. Essa era a diferença. Ele não achava que era extraordinário aos seus próprios olhos. Somente o Espírito de Deus capacita homens a realizar atos extraordinários. Lembra de José, que foi vendido pelos seus irmãos, foi preso no Egito injustamente, chegou a ser o segundo homem mais importante do mundo. Gideão, medroso, temeroso, derrotou um exército de 100 mil homens com apenas 300 homens sem nenhuma baixa. A igreja do primeiro século desafia o poderoso império romano, pregando a palavra de Deus às custas da sua própria vida. Quantos não morreram por causa do evangelho? Todos os apóstolos mortos por causa do evangelho, crentes mortos por causa do evangelho. Desafiando esse exército poderoso, fazendo algo extraordinário, porque Deus é quem faz. Como você tem vivido diante dessa verdade do evangelho? Será que você se orgulha que Deus te salvou porque viu em você um corpo bonito, umas vestes bonitas, um currículo bom, a tua justiça que pode ser vista pelos outros? Ou você reconhece que não há nada de bom em você e você não entende como Deus pode ter te escolhido? Como Deus olhou para você e teve misericórdia de você e manifestou graça para você?
É assim que nós devemos viver. O dia a dia, manifestar a glória de Deus nas coisas ordinárias do dia a dia, vivendo para a glória de Deus. Ser ungido como rei é uma experiência extraordinária, vamos ser francos com isso. É uma daquelas situações que ninguém esquece, né? Você foi ungido rei de Israel. Ontem nós tivemos a coroação do rei Charles na Inglaterra, né? Uma coisa que os ingleses vão lembrar há bastante tempo, e ele também. Davi ficou ali emocionado com essa unção. O profeta Samuel na sua casa, o ungindo como rei escolhido pelo Senhor. Ele não ia esquecer isso tão fácil. Mas, como acontece muitas vezes, a experiência extraordinária, ela é seguida de situações ordinárias e trabalho penoso, muitas vezes. Samuel retorna para casa e Davi volta a cuidar das ovelhas. Capítulo 17, versículos 14 e 15 diz assim, capítulo 17, versículos 14 e 15. Davi era o mais novo, seus 3 irmãos mais velhos seguiram o exército de Saul, enquanto Davi ia e voltava para ajudar seu pai a cuidar das ovelhas em Belém. Davi continuou sendo o pastor de ovelhas. Nenhum treinamento para ser rei, nenhuma entrevista na Gazeta do Povo de Israel, nada de acessórios ou vestes reais, apenas o mesmo do mesmo, cuidar das ovelhas do seu pai. Tomar conta das ovelhas em pastos verdejantes, levá-las para tomar águas em riachos tranquilos, ir atrás da ovelha que se perdeu, sentar-se, esperar, repetir, mas certo de que a bondade e o amor de Deus o seguiriam por todos os dias da sua vida. Fiz aqui umas ligações do Salmo que Davi escreveu. Foi no pasto das ovelhas que Deus aperfeiçoou Davi em algumas habilidades vitais na sua vida. Ali ele afiou com precisão o seu estilingue. Foi ali que ele criou a habilidade de acertar um objeto, como no caso de Golias, quando foi derrotado por um estilingue. Foi ali que ele cresceu na coragem para afastar leões e ursos do rebanho. No pastoreio das ovelhas foi onde ele aprendeu a humildade, limpando os excrementos das ovelhas sempre que voltava para casa no final do dia. Não é de admirar que Asaf escreveu no Salmo 78, finalzinho do Salmo 78, Asaf vai dizer o seguinte sobre Davi. Salmo 78, versículos 70 a 72. Escolheu Davi, seu servo, e dos currais o chamou. Tirou-o do pastoreio de ovelhas e cordeiros e tornou-os pastor dos descendentes de Jacó, o povo que a Deus pertence, Israel. Com um coração sincero, Davi cuidou deles e os conduziu com sensatez. Um coração e uma atitude de pastoreio vem do pasto, não do palácio. Deus faz assim conosco ainda hoje. Mães que decidem dedicar sua vida ao cuidar dos filhos e do lar, muitas vezes podem se sentir desvalorizadas diante da sociedade tão competitiva. Mas Deus está moldando nelas um coração submisso a Deus. Empregados que têm um trabalho comum e muitas vezes não são reconhecidos pelos seus superiores, Deus está forjando neles um caráter aprovado e pode fazer coisas extraordinárias também na sua vida. Estudantes estão ansiosos para sair por o mundo e fazer a diferença depois da faculdade. Debruçam-se nos livros, no material, buscam aprendizado que muitas vezes nem vão usar depois. Deus está trabalhando em vocês, ensinando a paciência e a integridade. Homens que se sujeitam ao senhorio de Cristo em suas vidas, vivendo a vida como um do lar e conduzindo a família aos pés da cruz diariamente. Deus está imprimindo em vocês um amor sacrificial. Queridos, é quando realizamos o ordinário do dia a dia para a glória de Deus que revelamos o conteúdo do nosso coração. O extraordinário Deus já fez. Ele te salvou. Ele me salvou. Isso nenhum de nós poderia ter feito. Nos salvar do pecado, somente Deus pode fazer. Agora, viva o teu dia a dia, viva a tua vida comum diante do Senhor. Honre a Ele em tudo que você faz.
Você só conseguirá agir assim se você meditar na palavra diariamente, se você mantiver comunhão no corpo de Cristo, se você receber encorajamento, exortação, comunhão, ensino, admoestação muitas vezes. Não queira realizar o extraordinário se você não consegue realizar o ordinário. Não queira estudar teologia se você não consegue decorar um versículo bíblico. Pense no ordinário, no dia a dia, o que Deus quer de você. Ele quer que você tenha um coração submisso a Ele, um coração obediente a Ele, um coração que se debruça na sua palavra e quer entender esse Deus que nos amou de uma forma tão grande, ao ponto de vir a este mundo e morrer por causa dos nossos pecados. Nunca despreze, então, o pasto, nem fique ressentido pelos sofrimentos. Eles são laboratórios divinos para moldar o nosso coração. Leia a carta de Filipenses, lembrando do livro de Atos, do sofrimento todo de Paulo, e o que ele escreve nessa carta, incentivando aquela igreja a ser contente no Senhor. O primeiro registro, então, de Davi aqui, nós vimos, então, a unção de Davi como rei, a escolha dele como rei, e agora, o primeiro registro de Davi participando na vida pública de Israel ocorre nos versículos 14 em diante. Vamos ler agora aqui, 1 Samuel 16, versículos 14 em diante. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. Os servos de Saul lhe disseram: um espírito maligno enviado por Deus está atormentando o Senhor. Permita que procuremos um homem músico para tocar harpa, sempre que o espírito o afligir. Ele tocará música para acalmar o Senhor e o fará sentir-se melhor. Está bem, respondeu Saul. Encontrem alguém que saiba tocar bem e tragam-no para cá. Um dos servos disse a Saul: um dos filhos de Jessé, de Belém, sabe tocar harpa. Além disso, é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra, e tem bom senso. Também é moço e de boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saul enviou mensageiros a Jessé para lhe dizer: envie-me seu filho Davi, o pastor de ovelhas. Jessé enviou Davi a Saul, e com ele mandou um jumento carregado de pão, um cabrito e uma vasilha de couro cheia de vinho. Davi se apresentou a Saul e começou a servi-lo. Saul gostou muito de Davi e o tornou seu escudeiro. Então Saul enviou uma mensagem a Jessé, pedindo: deixe que Davi continue a meu serviço, pois estou muito satisfeito com ele. Assim, sempre que o espírito maligno enviado por Deus afligia Saul, Davi tocava a harpa, Saul se sentia melhor e o espírito se retirava dele. No versículo 13 mostra que a partir daquele dia o espírito veio poderosamente sobre Davi, mas o versículo 14 diz que o espírito do Senhor se retirou de Saul. E Deus envia um espírito maligno para atormentar Saul. E esse espírito quer dizer que quando o espírito foi retirado de Saul, significa que ele perdeu a capacidade, a unção de Deus para liderar o povo de Israel. Ele já não era mais o rei que o Senhor tinha. E esse espírito indica que agora ele é objeto do juízo de Deus, por ter desprezado a Deus várias vezes na sua vida. O termo maligno aqui, ele indica um espírito, não indica um espírito que seja um espírito demoníaco, mas um espírito de insatisfação, de infelicidade, um espírito depressivo, um espírito que significa o castigo de Deus na vida deste homem. A única outra passagem do Antigo Testamento que Deus manda um espírito maligno, mesma expressão, espírito maligno, para alguém, foi na vida de Abimeleque, que era um dos filhos de Gideão, aquele homem que derrotou 100.000 soldados com 300 apenas. Um dos filhos dele tentou ser rei em Israel, matou os seus outros todos irmãos, e lá diz, no final da vida dele, que Deus enviou esse espírito maligno para que fosse então derrotado também esse Abimeleque. O que o autor está sugerindo para nós aqui, ele está comparando Saul com esse outro pilantra do passado da história de Israel. Esse relato, então, sobre a rejeição de Saul é trágico. Alguém que possuiu o Espírito de Deus, foi capacitado para conduzir o povo de Deus a uma nova era de segurança, de paz e prosperidade, fracassa terrivelmente porque confiou nas suas próprias forças. Mas a história vai além da tragédia de forma assustadora. Deus não apenas rejeita Saul, Deus se opõe a Saul. Deus envia um espírito maligno para atormentar esse homem. E a gente vai ver nos próximos capítulos agora esses tormentos frequentemente na vida de Saul, até que ele tire a sua vida no final
do livro. Isso nos mostra que a oposição de Deus aos pecadores rebeldes assume várias formas. Lá em Romanos 1, nós vemos que Deus entrega os pecadores, os perversos, aos seus próprios desejos. Deus entrega os pecadores aos seus próprios desejos. Vocês não querem me conhecer? Então tá, vocês querem os seus desejos? Eles entregam a eles aos seus desejos. Romanos 9, Deus fala que ele endurece o coração também de quem ele quer, para que a glória dele seja manifestada. E ele vai usar de dissimulação no final dos tempos. 2 Tessalonicenses 2, ele vai usar de dissimulação antes da volta de Cristo, para que as pessoas creiam na mentira. Lá o texto diz, eles crerão, serão enganados e crerão na mentira. Deus vai fazer isso com aqueles que são incrédulos e infiéis. Como afirma o livro de Hebreus, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Um servo de Saul reconhece que há alguém lá em Israel, em Judá, que pode ajudar o rei nessa situação. Alguém, olha o que o texto diz, versículo 18, o finalzinho dele. Além disso, é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra e que tem bom senso. Também é moço e de boa aparência. E o Senhor está com ele. As pessoas já estavam vendo que Davi era alguém diferente. E esse servo de Saul fala, tem um jovem que o Espírito do Senhor está com ele. Assim começa a história de Davi. E ele se tornará um dos personagens mais proeminentes da história bíblica, sendo ele o assunto principal dos capítulos restantes de 1 Samuel, todos os capítulos de 2 Samuel e praticamente todos os capítulos de 1 Crônicas. Mas onde nós vemos Jesus nessa história? Precisamos lembrar que a história de Davi não é sobre nós, tá? Vamos começar a deixar claro já aqui, não é sobre nós. Muitos sermões, vocês já devem ter ouvido, tinham aplicações assim, olhe para Davi, ele não era nada e foi tudo, se tornou rei, né? Era simplesinho e se tornou rei de Israel. Não julgue o livro pela capa, as coisas realmente de valor vêm em caixas pequenininhas. Quer ser como Davi? Seja obediente ao Senhor, se humilhe diante dele. Quando pecar, reconheça o seu pecado. Sirva ao Senhor e sirva ao povo do Senhor. Sermões motivacionais fazem bem para o nosso ego, fazem-nos sentir Davi. Mas as histórias bíblicas não são principalmente sobre nós. Talvez alguns vejam em Davi, se vejam em Davi, nesse sentido de, comecei pequenininho, insignificante, hoje eu sou tal coisa. Mas a história de Davi, ela reverbera na pessoa de Cristo Jesus. Ele é o escolhido, o rei segundo o coração de Deus, é o Senhor Jesus Cristo, filho de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, então, era um tipo de Cristo. Ele apontava para o Messias que viria, para o Messias que veio, e para o Messias que nós aguardamos que voltará para reinar nesse mundo, no reino de justiça e de paz. Grande parte da vida terrena, Jesus passou no anonimato, A gente não vê da história dele, da sua infância até ele começar o ministério dele. Mas os momentos em que ele se manifesta são todos cheios de sofrimento, que o Pai usaria para que nós fôssemos salvos. A unção de Davi, então, não é uma anedota que você pode usar assim para você aguentar o sofrimento até que Deus te coloque no trono. Jesus já está à direita do trono de Deus, aguardando o momento em que ele voltará para reinar aqui, mas ele reina no coração de cada um de nós. O Senhor Jesus é o rei na sua vida, ele é soberano na sua vida. Você creu em Cristo Jesus, a nossa salvação é pelo senhorio de Cristo. Não é pela nossa vontade, pelo que nós achamos, mas é por estarmos submissos ao Senhor. Se você ainda não tem o Senhor Jesus como soberano na sua vida, você tem que rever o seu conceito de salvação. O Evangelho nos lembra que Jesus já ganhou a vitória sobre o pecado, e a única forma de sermos vitoriosos é estando nele. Então, como essa passagem se aplica nas nossas vidas? Nós podemos ser culpados de julgar pela aparência, pois nos impressionamos com a beleza exterior, com as roupas de marca, com o sucesso acadêmico, com os carros, com as casas, com o dinheiro que temos e tantas outras coisas.
Tudo que nós valorizamos, Deus chama de coisas. Mateus 6,33. Tudo que a gente acha que tem valor, Deus fala, isso é coisa para mim. Mas mais importante do que o tipo de carro que o homem possui ou do tamanho da casa é a qualidade do seu relacionamento familiar. Como ele tem liderado a sua família. Como um tirano, aquele que manda e que obedeçam, ou aquele que entende que é pecador e precisa da graça de Cristo cada dia na sua vida, para poder liderar a sua família aos pés de Cristo diariamente. Mais importante do que encantar as pessoas com uma boa oratória é ser um homem humilde de coração que é capaz de controlar a sua própria vontade e se submeter ao Senhor Jesus. Não escolha líderes da sua igreja com base em considerações humanas, como eloquência, carisma, sucesso. Procure líderes que sejam piedosos e tementes a Deus. A rejeição de Saul deve servir de alerta para nossas vidas. Não permita que Deus te entregue aos seus próprios desejos pecaminosos e você venha sofrer as consequências disso. O que Deus vê quando olha para o seu coração? Essa pergunta deve te deixar preocupado. O que Deus olha quando Ele vê o seu coração? Não o que você acha que Deus vê, mas o que Ele realmente vê. Será que Ele vê alguém como Saul, preocupado consigo mesmo, em manter a sua aparência perante os outros, a sua falsa religiosidade, sua falsa piedade, ou alguém que se humilha diariamente diante do Senhor buscando a sua graça? Lembre-se de que não somos bons por natureza, mas Deus oferece perdão e dá um novo coração a todo aquele que se arrepende dos pecados e confia em Jesus. Ele nos capacita a viver a vida comum do dia a dia, em obediência a Ele para a sua glória. É Ele quem faz isso. Filipenses ele fala que quem começa a boa obra é o Senhor, e Ele vai completar. Que Deus possa ter começado essa obra na sua vida também, de transformação, de ter um coração submisso a Ele, um coração como Davi, e que você sirva ao Senhor com alegria. E sirva também a Igreja do Senhor Jesus Cristo, sirva outras pessoas com o Evangelho, compartilhando as boas novas de salvação. Lembre-se que é no pasto que nós temos o caráter forjado, não é no palácio. Muitas vezes é no sofrimento, é nas lutas, que o nosso caráter vai ser mais forjado. Quando está tudo bem, muitas vezes a gente acaba até esquecendo que Deus existe. Então não reclame, seja contente em toda e qualquer situação, e louve a Deus. E se você pode abençoar outros, faça isso, para que Deus também se agrade de você. Vamos orar. Nosso Deus, nós te louvamos por tua palavra bendita,